Então a gente tem o seguinte, pessoal. A gente tem um mercado lateral, mercado ainda em busca de liquidez bilateral, fase de acumulação. Só que nós temos alguns agravantes essa semana que me preocuparam bastante, tá? Me preocuparam bastante. E a gente tá otimista, a gente sabe que o mercado não vai deixar de ser bull market até que perca os 70 vamos pegar aqui, 73 mil dólares praticamente. Então esse é o topo semanal anterior, até que ele perca essa região. Desde então a gente praticamente tem mercado ainda em alta. Mas nós temos alguns agravantes, tá? Hoje ainda é quinta-feira, ou seja, não é domingo. Domingo é que acontece o fechamento do gráfico semanal do Bitcoin. E vamos ser bem sinceros assim, ó, pessoal. Na fase que nós estamos, a gente fica procurando vários argumentos, né? De, não, mas calma lá, que agora vai ser alta, forte e tal. Não, a gente tem que respeitar o gráfico. O gráfico, eu mudo de opinião baseado no que o gráfico me mostra. Se o gráfico me mostrar um topo duplo semanal, eu vou considerar que vai vir queda pela frente, tá? Não, mas vai ter alt season daqui a pouquinho, vai começar a alta das altcoins. Pois é, uns 15 dias atrás eu também pensava assim. Só que nós temos que ser práticos e racionais. Essa é a grande verdade. Nós temos que ser práticos e racionais, tá? Nós vamos ter que respeitar o fucking gráfico. Bitcoin está acima da média 14 semanal. Essa é a principal média de orientação para mim nesse ciclo de alta, né? Desde que a gente ande, independente de qual velocidade, ande nesta direção, topos e fundos ascendentes, nós temos mercado praticamente integralmente de alta, tá? Também possuímos, o pessoal tá falando que tá baixo, ó, então tem uma excelente tem uma excelente tecnologia que é só apertar o botão de volume e aí quando você clica o botão de volume e aumentar, ele aumenta. É incrível, é uma tecnologia muito boa. Tá? Então vamos lá. Então eu quero comentar com vocês sobre o seguinte. Existem alguns sinais que eu não gosto, que apareceram hoje, com a queda de hoje. E basicamente são sinais que me preocupam, não que, por exemplo, eu deixe de acreditar em continuação de alta. O que me preocupa são várias altcoins estão perdendo tendência de alta contra o Bitcoin, tá? Então o pessoal vai falar, não, mas então agora é a hora de comprar. Não, calma lá. A gente tem que olhar cada caso é um caso. Por quê? Porque algumas quedas em algumas altcoins foram extremamente agressivas. Tá? Então a gente tem o seguinte. Bom, logo de cara, nós temos a segunda semana de engolfo de baixa do preço, tá? O ponto positivo, nós temos a média 14 ainda apontada para cima. Então a média 14 está apontando ainda para cima. Supostamente, o mercado está acumulando para continuar subindo. Beleza. Mas nós temos esse detalhe aqui, ó. Esse engolfo de baixo e esse engolfo de baixo. Isso aqui é um topo, tá? Neste momento, por enquanto, faltam ainda 3 dias e 3 horas para fazer o fechamento do gráfico semanal. Então, enquanto não fechar o gráfico semanal, a gente não tem uma clareza se o mercado vai conseguir defender essa região de 92 e tal. Acontece que, se a gente pegar o gráfico diário, tá? Vocês vão ver que nessa acumulação, né? Essa acumulação que nós estamos vivenciando, nós temos aquilo que me parece ser uma tentativa do mercado fazer reversão, tá? Esse é um sinal extremamente perigoso, porque isso aqui geralmente, se ele perder esse suporte aqui de 92, o preço rapidamente vai buscar os 78, totalizando uma queda de, deixa eu pegar aqui, 30% no Bitcoin. Tá? Então, se a gente pegar e dobrar o valor aqui dessa acumulação,
né? Ele busca liquidez lá embaixo. O preço vai fechar gap. O gap está aberto aqui em 78 a 82, tá? Ele fecharia o gap. Nós teríamos uma queda um pouco mais bruta, tá? Geralmente essa queda não acontece logo agora, geralmente, tá? Agora a tendência é o mercado fazer um pullback aqui. Só que no momento que acontecer esse pullback, ele não pode perder a média 8 e a média 8 cruzar com a 14, a média 14 semanal. Se a média 8 diária cruzar com a média 14 semanal, ainda nessa acumulação, a gente vai ter uma grande correção. Enfim, essa correção, então, a gente não sabe quando vai acontecer, se vai acontecer amanhã, se vai ser daqui a uma semana, se vai fechar o gap logo agora. Acontece que nós temos essa região aqui, esse gap aqui, ele é a nossa maior ameaça. Pois bem, o grande problema foi que, com a correção de 15% do Bitcoin, no total, né? Eu achei que as altcoins também iam corrigir, por exemplo, 20%. Pô, mas teve altcoin que está corrigindo 30% em um dia. Isso é muita coisa, tá? Então a gente tem uma manipulação, é lógico que isso acontece com bastante frequência. O setup de sobrevenda do gráfico de 4 horas não está funcionando, ou seja, ele está fazendo uma reversão. Toda vez que ele entra no setup de 4 horas, eu geralmente compro, mas ele não está entregando mais alta. Então são coisas que me chamam a atenção, né? A movimentação do mercado recente também, antes do pivô, né? Ela repete. Então a gente tem esse tipo de movimento, né? Esse topo aqui é igual a esse topo aqui. Esse topo aqui é igual a esse topo aqui. Esse topo aqui é igual a esse topo aqui. Então a gente tem uma repetição de movimentação, claramente feita por robôs de alta frequência, robôs de institucionais, que buscam fazer a busca de liquidez. Por isso que nesse ponto aqui não é bom você se alavancar, tá? Você não operar alavancado durante o arame farpado. Eu chamo isso aqui de arame farpado porque literalmente parece um arame farpado, né? Nós temos várias movimentações de alta e de baixo num ciclo lateral. O pessoal fala, não, mas é só comprar aqui e vender aqui. Comprar aqui e vender aqui. Ah, se fosse fácil assim. Ah, se todo mundo não perdesse dinheiro na lateralidade, né? Eu até comentei comentei com os membros hoje mais cedo, como é que você encontra um mercado de arame farpado, né? Geralmente você primeiro começa com um triângulo simétrico, o mercado liquida bilateralmente, depois de liquidar, ele faz um movimento falso de alta, faz um movimento falso de baixo, e aí geralmente ele continua a tendência de alta anterior. Se não fosse o gap de 78, tá? Eu estaria um pouco mais tranquilo, mas como a gente está fazendo topos e fundos descendentes agora, enquanto testamos pela milésima vez esse suporte, a minha preocupação é a perda desse suporte. Se a gente perder esse suporte, a gente vai ter a queda do tamanho desse comprimento aqui. Porque como vocês estão vendo, isso daqui é um espelho dessa parte aqui, só que o lado direito é como se fosse um espelho mesmo. Então o preço ele está aqui, ou seja, a gente pode ver ainda alta até aqui esse ponto, 99 mil, né? 100 mil de novo, e antes dele perder. É praticamente um espelhão, né? Ele está repetindo aí o movimento. O que me incomoda, tá? Média 8 apontando para baixo, altcoins derretendo numa força, assim, absolutamente muito mais forte do que o Bitcoin. Pouquíssimas altcoins estão sustentando a alta ou sustentando essa lateralidade junto com o Bitcoin. É o caso da Mantra, é o caso da Sui. Então a Mantra está lateralizando, a Sui está lateralizando em topo, não conseguem cair tanto, acompanha um pouco o preço do Bitcoin. O meu problema maior é este daqui, Ethereum contra Bitcoin. Já deveria ter estourado, não consegue romper. Então, isso daqui, para mim, é ainda uma, vamos dizer assim, uma dúvida que eu tenho. Porque a gente já está completando 3 anos em que o Ethereum não ganha do Bitcoin. Mas não consegue nem se valorizar por mais de uma semana. Ele fica no máximo uma semana e depois já perde para o Bitcoin de novo. Tá? Perde o Bitcoin de novo.
Claramente, neste ciclo, pelo menos até agora, até o momento que eu tô gravando, né? Pode ser que isso mude na semana que vem e tal. O Ethereum tá uma merda. Então, claramente, o Ethereum está uma bosta. Tá certo? Eu só perdi Bitcoin segurando Ethereum. Então, o problema não é você ter Ethereum e o Ethereum lentamente valorizando. O problema é o quanto você perde em Bitcoin. E agora, recentemente, que é uma das coisas que me preocupa, é a Solana. Solana é o token mais forte, era o token mais forte desses últimos 2 anos, né? Você pega ele agora... deixa eu só ver se eu tenho aqui. Aqui, ó. É que eu tô com um teclado diferente aqui. Só o SDT barra BTC. Ou vamos botar só o BTC. Pronto. Só contra Bitcoin. Tá? Olhando a média 14, percebam que desde dezembro de 2023, a Solana ela não consegue subir tanto quanto, não consegue subir mais que o Bitcoin. E isso é ruim. Porque se eu estou especulando a altcoin que mais está sendo falada depois de Bitcoin nesse ciclo, na parte, pelo menos nas mídias sociais, significa que, porra, por que ela não está conseguindo superar mais o BTC? Tá? Ela está há 1 ano sem conseguir superar o Bitcoin mais. Praticamente, ó, às vezes ela ganha do Bitcoin, às vezes ela perde, fica nesse lenga-lenga. Isso daqui é 1 ano semanal, né? É 1 ano de semanas. O problema é, essa semana, ela está tentando fazer pivô de baixo contra Bitcoin. E aí isso me chama a atenção. Por que isso está acontecendo? Por que a Solana já está apanhando um pouco para o Bitcoin, né? Estou falando de hoje. Não estou falando que se amanhã ele romper, eu vou dizer assim, agora acredito que a Solana pode ganhar força. Estou falando de hoje, tá? Hoje, 9 de janeiro, ele está tentando mostrar um pivô de baixa para mim da Solana contra o Bitcoin. E aí, numa situação dessa, graficamente falando, vale a pena eu me arriscar a segurar a Solana para perder Bitcoin? Eu acho que não. Por quê? Porque a exemplo do Ethereum, eu acho arriscado. Tá bom? Eu acho arriscado segurar Solana e não perder dinheiro com Solana, mas deixar de ganhar dinheiro com Bitcoin. Porque se a Solana perde valor para o Bitcoin, significa que o Bitcoin se valoriza mais forte do que a Solana. E é assim que está sendo no último ano. Tanto é que isso está acontecendo com o Ethereum há 3 anos. E isso é inédito, porque nos outros ciclos que eu vivi, o Ethereum subiu muito mais forte do que o Bitcoin. E agora o Ethereum não consegue vencer o Bitcoin. Tá? Então, essa é a grande dúvida, né? É a grande dúvida. Será que esta semana a gente vai concluir um pivô de baixa abaixo do... Porque aqui ele inverteu. Isso aqui é uma inversão de tendência. Então eu tenho que ser bem claro e objetivo. É uma inversão de tendência. Mas eu acredito que amanhã vai voltar a subir porque o ciclo de altcoin season vai começar na semana que vem. Não sei. O que eu estou falando é agora o que eu estou enxergando. Que é o pivô de baixa da Solana contra o Bitcoin. Se esse pivô vai se manter, não vai se manter, não faço a mínima ideia. O que eu quero dizer, nesse ciclo, pessoal, claramente o Bitcoin está muito mais forte que as altcoins por um longo período de tempo, perdendo apenas para poucas altcoins. Perdeu apenas para Mantra e também perdeu apenas para Sui na questão dos últimos 12 meses. Tirando isso, o Bitcoin ele foi soberano em relação a todas as altcoins. Ou seja, não se prova mais uma vez que você ter só carteira de altcoins, você perde Bitcoin e você também não consegue ganhar muito dinheiro, tá? Então essa é a bosta. Esta é a bosta, tá? Quem tá com lucro, geralmente é quem comprou Bitcoin até dia 5 de agosto, 5 de setembro, 3 de outubro, tá bom? E basicamente é isso, tá? Então assim, vamos esperar para ver se ele tem dias melhores, mas essa semana, pelo menos esta última semana agora, tá?
com esse pivô abaixo da média 14, na minha visão, um pouco preocupante. Não é ainda assim absolutamente preocupante porque não há motivação, não há motivos para a Solana não voltar a subir. Só que hoje o mercado de altcoins tem que segurar. Tá? Então se tu pega o total 3 aqui do mercado de altcoins, também está tentando fazer topo duplo, né? Tentando fazer um topo duplo no gráfico semanal. E eu falei para vocês, Augusto, quando que você começa a ficar preocupado com uma reversão majoritária de tendência? Topo duplo semanal. Se o topo duplo semanal acontece em janeiro, fevereiro, metade do ano ou final do ano, eu não sei. Eu só sei que quando a gente está enxergando o topo duplo semanal como a gente está enxergando agora no mercado de altcoins, a gente tem que ficar um pouco mais ligado. A gente tem que ficar um pouco mais... A gente tem que... Eu não estou aqui para dizer o que você quer ouvir e eu não estou falando também o que eu quero ouvir. Eu queria ouvir o contrário. Eu queria ouvir, cara, realmente não tem nenhum topo duplo semanal aqui, mercado em acumulação vai voltar a subir. Aqui, salvo a nossa média, 14, que está apontando para cima ainda, o que eu quero dizer é que o risco de inversão do mercado está grande nas altcoins. E isso significa que as altcoins elas podem derreter não apenas 50%, mas elas podem derreter 80%, tá?